Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, venho trazer ao seu coração mais uma palavra de reflexão. Amém, queridos? E neste momento, antes de nós refletirmos, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito neste canal, para que você se inscreva. Isto mesmo, se inscreva neste canal e seja muitíssimo abençoado, porque o conteúdo deste canal vai abençoar a tua vida conjugal, a tua vida ministerial e a tua vida familiar. Tenho plena certeza que você não vai se arrepender em se inscrever aqui neste canal. Então se inscreva. E ao mesmo tempo, meus queridos, eu quero pedir a todos aqueles que já fazem parte desta grande família, que na verdade já são inscritos aqui neste canal, que compartilhem os nossos vídeos. Compartilhando os nossos vídeos, você estará nos ajudando a levar a palavra de Deus a mais longe e a alcançarmos mais vidas. Glória a Deus para sempre. Isso mesmo, compartilhe os nossos vídeos com todos os teus contatos, com os teus amigos, com os teus vizinhos, com os teus familiares, com teu pai, com a tua mãe e com o teu colega de trabalho, para que eles possam ter acesso à palavra de Deus. Glória a Jesus para sempre. Amém, queridos? Seja um instrumento de Deus compartilhando os nossos vídeos. Queridos e amados irmãos, neste momento a nossa reflexão está na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. O apóstolo Paulo vai aconselhar a Timóteo dizendo: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Glória a Deus para sempre. Meus amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo, que tinha um amor tremendo pela vida de Timóteo e considerava como seu filho, porque Paulo gerou Timóteo na fé, Paulo foi um instrutor de frente mesmo para com Timóteo. E o amor que Paulo tinha a Timóteo era tão grande, o amor de um pai para um filho, que ele instruía a Timóteo. Timóteo aqui era um jovem obreiro, era um homem que já estava liderando igreja, mas ainda assim o apóstolo Paulo o instruía, o ensinava. E como é bom ter alguém que nos ensine, que nos instrua, glória a Deus, para todo sempre. Amados, o Senhor, o apóstolo Paulo, estava dizendo assim: olhe, Timóteo, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, glória a Deus, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Paulo estava dizendo: olhe, Timóteo, todo aquele que trabalha para agradar a Deus, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Que coisas são essas? Com o pecado. As obras que o próprio diabo tem arquitetado contra a vida do homem. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, Timóteo, o homem que trabalha para agradar a Deus, ele precisa ser vigilante, ele precisa ser cuidadoso, ele precisa ter um bom testemunho, ele precisa ser uma pessoa polida, andar pela palavra. Tem que ser uma pessoa, um obreiro, que não tenha do que se envergonhar. Glória a Deus para sempre. Timóteo, recebendo a instrução de Paulo, Paulo estava dizendo: olha, Timóteo, todo aquele que trabalha na obra do Senhor, em prol do seu reino, tem que comprar e tem que pagar. Todo aquele, Timóteo, que trabalha em prol da obra do Senhor, tem que andar como verdadeiro crente, com um verdadeiro testemunho. Ele não pode falar uma coisa, pregar uma coisa e viver outra. O que o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo era: Timóteo, o homem de Deus tem que ser diferente. Lembre-se, meus amados irmãos, de um homem chamado Eliseu. Eliseu passava pela casa da mulher sulamita, e quando passava por Sunem, que passava pela porta daquela mulher, talvez, ela olhava e se admirava
E ainda dizia ao seu marido: olha, meu esposo, este homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Glória a Deus para todo sempre. Glória a Jesus. E bom é quando a gente tem um bom testemunho, que por onde você vai as pessoas te conhecem. A pessoa pode até não gostar do que você fala. A pessoa pode até não gostar do que você prega, da fé que você professa. Mas quando olha para você, vê uma pessoa direita, correta, que anda na verdade, glória a Deus, e que tem um bom testemunho, que é marido de uma mulher só, glória a Deus, para sempre. Paulo está dizendo: olha, Timóteo, todo aquele que trabalha na obra do Senhor para agradá-lo, tem que ter uma vida de exemplo. Glória a Deus para todo sempre. Aleluia. Porque quando o mundo olha para nós e nos aborrece, Deus do céu nos repreende. É a mesma coisa que Deus dizer: tenha vergonha. Quando o mundo nos aborrece, é a mesma coisa que dizer: isso é crente nada. Se olhar para o nosso testemunho e o nosso testemunho não for um testemunho de cristão, se andarmos todo embaraçado com o pecado, com a mentira, com a malícia, se andarmos todo embaraçado nesses erros e pecado, o mundo não vai olhar para nós como cristão. Vai abrir a boca e vai dizer: se ele for crente, eu também sou. Glória a Deus para todo sempre. É por isso, querido, que Deus investe na nossa vida, para que tenhamos uma vida pura. Como é que Deus investe em nós? Ele enviou o Espírito Santo para estar em nós. Não é para estar conosco. O Espírito não atua de fora para dentro, ele atua de dentro para fora. É por isso que Paulo, quando vai escrever, lá na carta aos Efésios, ele vai dizer assim: aquele que roubava, que furtava, não furte mais. Aquele que abria a boca para falar a palavra torpe, não fale mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. O que é que Paulo estava dizendo? A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus e é um servo de Deus, você precisa abandonar tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus. E Paulo continua dizendo, capítulo 4, versículo 27, ele diz assim: não dê lugar ao diabo. Porque quando nós abraçamos com o mundo e nos embaraçamos com o pecado, sabe o que estamos fazendo? Estamos abrindo uma porta para o diabo. Paulo disse: não dê lugar ao diabo. E como é que a gente não vai dar lugar? Fechando as brechas, andando direitinho, fazendo o que verdadeiramente o crente faz. Aleluia! Não devemos andar com falsidade, irmão, com mentira. Não! Devemos ser verdadeiramente crente, onde quer que estejamos, perto da nossa família, perto do nosso pai, perto da nossa mãe, perto dos irmãos da igreja, longe dos irmãos da igreja, longe do pai, longe da mãe. Devemos ser crente onde quer que a gente for. Devemos ter bom testemunho em qualquer lugar. Aleluia! Glória a Deus! Com Eliseu, a mulher sulamita disse assim: este homem é um santo homem de Deus. Daniel, quando foi para a Babilônia, Daniel não se embaraçou. Não se embaraçou. Houve um período na vida de Daniel que Daniel já estava com seus 80 anos. Já não era mais aquele jovenzinho que saiu, que foi levado da sua terra natal para a Babilônia. Já havia morrido Nabucodonosor, já havia morrido o rei Dário, e agora estava Beltsazar. E Beltsazar pegou todos os utensílios da casa do Senhor que seu pai, que seu avô, na verdade, levou quando levou cativo
a tropa, o povo de Israel, ele derribou o templo e ainda pegou todos os utensílios e levou para a Babilônia. Beltesazar se endemoniou-se nesse dia e pegou as taças, pegou tudo que pertencia ao Deus de Israel e foi tomar vinho nas taças. Foi fazer uma farra. E a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu, desceu lá do lugar, no palácio, e escreveu na parede uma escrita que ninguém pôde decifrar. Como ninguém pôde decifrar, disseram, não tem quem decifre essa palavra, não tem quem decifre esse nome. O que é que está dizendo essa escrita? E alguém disse, olha, rei, no tempo do teu avô e no tempo do teu pai, tinha um homem aqui por nome de Daniel, e era ele que decifrava os sonhos do rei, era ele que estava entre os sábios mais excelentes. Aí ele perguntou, ainda existe esse homem, está por aqui? Tá. Ele não está mais novo como ele era, mas ele ainda existe aqui. Então vá buscar ele. E quando alguém chegou perto de Daniel, Daniel já estava com os seus cabelos embranquecidos, a sua pele enrugada, com certeza não era mais aquele homem robusto, forte, novo, com muito vigor, como ele era antes. Mas sabe como foi que alguém indagou a Daniel? Olhou para Daniel e disse, Daniel, és tu aquele mesmo Daniel? Sabe o que quer dizer essa palavra, irmão? Você ainda é o mesmo Daniel? Ele estava dizendo, você não mudou não? Continua sendo o mesmo que Deus usava? Você continua sendo o mesmo sábio? Você continua sendo crente? Você continua sendo um homem de Deus? Você é o mesmo Daniel daquela época? Sabe o que Daniel respondeu? Sou. Ainda sou o mesmo. Glória a Deus para sempre. O testemunho ainda estava em Daniel. Babilônia não enganchou em Daniel. Babilônia não enveredou Daniel. Não, os manjares não venceu Daniel. Daniel permaneceu firme. Daniel permaneceu com testemunho inabalável em uma terra estranha. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo. Olha, Timóteo, todo aquele que trabalha para o Rei da Glória, para o Senhor, para o seu reino, para a sua obra, tem obrigação de ser vigilante, de dar bom testemunho e de ser crente em qualquer lugar que chegar. Aleluia. Levaram Daniel para lá. Quando Daniel chegou lá, que olhou a escrita, ele disse, é fácil a escrita, rei. Ele disse, mas ninguém conseguiu decifrar. Pois é, está aí. Foi Deus que escreveu. E o que é que está escrito aí? Ele disse, mene, mene, tekel, facinho. E o que é que está escrito aí? Pesado foste na balança. Foste achado em falta. E sabe o que é que vai acontecer? Deus vai arrancar o reino da tua mão e vai dar outro. Não deu diferente. Aconteceu assim. Glória a Deus para todo sempre. Deus, meus amados, procura homens santos e de bom testemunho para fazer a sua obra, a sua vontade. Glória a Deus para todos sempre. Tenha bom testemunho, irmão. Tem alguns que se embaraçaram. Alguns se embaraçaram nesta vida. Glória a Deus. Se você vai estudar a história de Acabe, a família de Acabe era cristã. Conhecia o Deus de Israel. Mas Acabe se enveredou pelo mal. Se enganchou-se pelo pecado. Acabe se embaraçou e conseguiu ser pior do que o seu pai e do que todos os reis que passaram em Israel. De todos, Acabe foi o pior, porque se embaraçou. Lembra do moço de Eliseu? O moço de Eliseu, Geazi, que tinha tudo para dar certo, estava andando com a pessoa certa, ouvindo palavras certas de um homem de Deus que era correto. Mas quando Naamã
recebeu o milagre da parte de Deus. É incrível isso. Naamã foi lá pagar a Eliseu. Eliseu disse: não, milagre não se paga, quem fez o milagre não foi eu, foi Deus quem lhe deu. Leve, pode levar sua riqueza. Ele foi embora. Naamã, com o olho gordo dele, sabe o que ele fez? Naamã não, Geazi, com o olho gordo dele, montou no cavalo e foi em busca de Naamã, mentindo, dizendo que Eliseu não, ele quer. Ele mudou de ideia. Ele agora quer. E acabou recebendo ouro, prata. Voltou para casa. Quando chegou em casa, o homem de Deus não se engana. Aí Eliseu disse assim: ô Geazi, por causa disso a lepra de Naamã vai passar para você. E ele se tornou leproso. Por quê? Se embaraçou. O que tem de gente se embaraçando no pecado. Eu quero dizer para você, querido, é tempo de consertar. Saia do embaraço. Saia do embaraço. Saia do embaraço. Sansão tinha tudo para que a sua história fosse mais linda do que ela é. Se embaraçou com Dalila. Fez tudo errado. Glória a Deus para sempre. Se embaraçou no pecado. Manchou a sua história. Perdeu a sua força. Perdeu a comunhão. Perdeu sua visão. Perdeu o segredo da sua força, que era o cabelo. Mas graças a Deus, porque mesmo aqueles que se embaraçam, e quando se humilha e reconhece que errou, que falhou e que está fora do padrão de Deus, Deus é aquele que perdoa. Se você estiver embaraçado, meu querido, se você estiver fora do padrão que Deus quer você, peça perdão e volte depressa e se coloque na posição que Deus quer que você seja colocado. Sansão disse: Senhor, me usa só mais esta vez. E Deus foi com Sansão, e Sansão conseguiu matar mais filisteu do que ainda quando ele estava com saúde e ainda sendo usado pela força que Deus lhe deu instantaneamente. Se você está embaraçado, querido, conserte seu altar, conserte a sua vida, peça perdão, renove sua aliança com Deus, volte para Jesus. Sua vida está indo de mal a pior porque você está embaraçado com o pecado, você está embaraçado com as coisas desse mundo. A Bíblia vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você está percebendo que a sua vida não está boa, então conserta a partir de agora estas coisas que estão embaraçadas na tua vida. Se conserte, querido. É tempo de tirar os embaraços. Se desembarace, meu querido. Abandone o pecado. Abandone a mentira. Abandone as práticas malignas que você tem praticado. Abandone tudo aquilo que desagrada ao Deus de Israel. E seja perdoado por Ele, porque Ele te perdoa. O que confessa e deixa alcançará misericórdia. Queridos, que Deus abençoe a tua vida. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, se é para trabalhar para Deus, tem que ter bom testemunho. Se é para fazer a obra de Deus, tem que ser crente de verdade. Tem que ser marido de uma mulher só. Acabar com esse negocinho de ter uma mulher aqui, uma mulher ali, no escondido, no secreto e no oculto. Não, senhor. É para trabalhar para Deus. Seja um homem de um bom testemunho. Seja exemplo dos fiéis. Glória a Deus. Querido, que Deus abençoe você. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família. Deus abençoe o teu ministério. Em nome de Jesus. Ninguém que milita se embaraça com negócio
desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem te alistou para a guerra? Foi Deus. Então, faça a obra de Deus com bom testemunho e com verdade e com sinceridade, e seja exemplo dos fiéis. Que Deus abençoe grandemente. Paz do Senhor. Tchau e até a próxima.